O português, a matéria, reprova cerca de 50% dos jovens em processos seletivos. Exatamente. E isso foi constatado por um levantamento feito com 9.000 candidatos e esse levantamento feito pela NUB, né, Núcleo Brasileiro de Estágios. Então, é sobre essa estatística que nós vamos conversar agora com o nosso amigo, professor de português, Nasson Gonçalves. Cumprimento os meus convidados. Muito bom dia, Juliana. Bom tudo dia. bem? Como vai? Tá joia? Prazer estar aqui. Nasson, professor, tudo bem? Ótimo. Que honra recebê-lo, gente, começar a segunda-feira com vocês, gente que entende, mas para falar de um assunto complicado, 50% está sendo reprovado pelo português na hora do processo seletivo. Juliana, você que lida com isso, é complicado, né? É triste. Triste. É triste. Vem muita gente com muita vontade de trabalhar, muitos jovens que precisam ajudar a família, que querem entrar para o mercado de trabalho, mas no processo seletivo está um desastre. Não conseguem fazer uma redação, não conseguem falar, o próprio vocabulário já é pobre, empobrecido, então a gente tem que, não passa no processo seletivo. Então eu pergunto agora para o nosso professor Nasson. Aqui a Juliana falou a respeito da educação de base. E uma vez mais a gente volta a esse assunto, né, professor? Sobre esse investimento e até mesmo o despertamento de um olhar futuro para os pais em relação aos filhos, como fora antigamente, né, outrora, e agora até mesmo para aqueles que irão concorrer aí ao mercado de trabalho, investirem também no português, né? Olha, Serginho, um dos graves problemas que nós temos realmente está na cultura, está na base. Porque quando o jovem é apenas o aluno, o interesse maior dele, e muitas vezes da própria família, é que ele seja aprovado. O foco não é a aprendizagem, mas é sim a aprovação, é a certificação documental de que ele concluiu tal grau. Ou seja, só que quando ele chega diante da prática no concurso, que tem um processo seletivo muito rigoroso, porque o mercado, não é, ele está estreito e os candidatos são muitos, aí acontece uma funilação importante, porque ele tem o certificado, mas ele não sabe, ele não aprendeu, ele não sabe utilizar. Por não saber essa utilização adequada da linguagem, outro problema é que ele não consegue separar a linguagem coloquial, a linguagem informal da linguagem padrão. Então, ele quer conversar de forma profissional, da mesma forma que ele conversa lá no campo jogando pelada, lá na casa dele com os amigos. É verdade. Ou seja, é preciso fazer adequação da linguagem. Hoje nós aprendemos em variação linguística que não existe linguagem errada desde que as pessoas se entendam. Então, se eu disser assim, nós chegou para cá ontem, não é? Ok, nós chegamos ontem. Puxa vida, entendeu o que aconteceu? Sim. Então, linguisticamente, não existe erro. O que existe é a adequação. Então, ou seja, se eu falo cheguemos ontem, não é? Eu não posso falar assim agora na entrevista. Nós chegamos aqui há 15 minutos, ou seja, é a linguagem padronizada. Então, o que o jovem precisa entender, primeiro passo é esse, que existem linguagens e cada uma tem a sua adequação, como uma roupa. Eu não posso vir para cá de sunga, é inadequado. Eu não posso ir por fora de short, é inadequado. Não posso ir para a piscina de terno e gravata, é inadequado. Então, é uma questão de adequação de linguagem ao ambiente. Eles criam dialetos, Sim. né? Os jovens estão criando dialetos, linguagens próprias. E a linguagem Java, ali, a linguagem da internet, ela contribui muito para isso, né? Demais. Eles escrevem tudo abreviado. Então, entre eles, essa comunicação flui. E aí você contrata um jovem, vai fazer o atendimento, uma secretária. Isso é muito forte para um escritório de advocacia, para um consultório odontológico. A pessoa vai lá e escreve tudo ABC. ABC é o quê? Abraço. Abraço. Né? VLW. VLW seria o quê? Valeu. Essa estava por fora. Tá vendo aí, ó? A gente tem que apertar o F5 vendo? sempre, né? Dar essa atualizada. Dá atualizada. E que às vezes isso não é a adequação para o ambiente formal de trabalho. Formal, né? Que o cliente está lá do outro lado esperando uma mensagem confiante, né? Aquilo que vai transmitir a empresa, a visão institucional, a pessoa não está preparada para isso. Então, eu quero convidar o nosso professor Nasson para a gente ir ali ao outro ambiente, para a gente entender ali aqueles que são os principais erros de português. Vamos aprender um pouquinho, vamos lá. Juliana? Vamos lá, professor? Sim. Vamos lá.
Aí, ó, linguagem da internet. Professor, bora lá. Vou acompanhando. Aí assim pode, não pode? Assim na descontração, na brincadeira, não pode? Pode. Vamos ver. Exatamente. Vamos ver porque saímos da formalidade para a informalidade. Então, Sim, tudo pode. bem, pode. E aí, como nós já dissemos assim, mineiramente falando, nós é jeca, mas é joia. Então, professor, qual seria aí um dos principais motivos aí dessas reprovações e quais são esses erros? Olha aqui, as pessoas precisam entender que os conectivos, que são conectivos? São as conjunções, as preposições, elas ligam palavras, ligam ideias e dão sentidos. De forma que, se uma pessoa ele não souber usar adequadamente a preposição, ele vai gerar sentidos diferentes. Ou seja, em vez de dizer uma coisa, ele diz outra. Ele fala assim, professor, mas eu quis dizer isso. Não, você quis dizer o que escreveu. É o que está escrito que vale, e não a intenção. Então, eu coloquei um exemplo, eu coloquei assim, olha, veja só, não é? Pedir ajuda, olha aqui, para o meu pai. Pedir ajuda para o meu pai. Veja só, o que nós temos aqui é uma preposição para. Ela vai ligar palavras e vai gerar sentidos. Pedir ajuda para o meu pai. Então, numa sala de aula com 50 alunos, eu peço para 10 alunos me dizer qual é a cena, o que aconteceu aqui. Eles vão dizer o seguinte, você chegou para o seu pai e falou, pai, me ajuda. Mas não foi nada disso que aconteceu. Significa, faz de conta que você, Sérgio, é meu pai. Então, eu vou falar com você, tá, Juliana? Ô, Juliana, você ajuda meu pai? Pedir ajuda para o meu pai, olha aqui. A preposição de finalidade. Então, não pedir ajuda a ele, eu pedir ajuda para ele. Se eu quero pedir ajuda ao meu pai, que ele me ajude, então eu vou ter que usar outra preposição. Pedir ajuda, olha aqui, ao meu pai. Ok? Pedir ajuda ao meu pai. Então, olha só, a preposição, ela muda completamente o sentido. Muda completamente. Outra ideia que eu gostaria de colocar aqui é isso aqui, olha. O mesmo. O mesmo, a mesma. Veja só que o mesmo e a mesma tem sido usado recorrentemente, inadequadamente, para retomar substantivo. Então eu falo assim, não é? Encontrei o Serginho hoje pela manhã e o mesmo estava preocupado. Isso é muito comum e as pessoas acham essa linguagem elegante, acham bonito, não é? Encontrei a Juliana e a mesma estava indo para o programa. Nunca, jamais, em hipótese alguma. O mesmo, a mesma, nunca retoma substantivo. Olha só, quem substitui o substantivo é o pronome pessoal. Então, o pronome substitui o nome. Eu encontrei o Serginho pela manhã e ele... Olha o pronome pessoal substituindo o nome. E ele estava preocupado. Encontrei a Juliana e ela... Quer dizer, o mesmo nunca, hipótese alguma, não é? Na academia de polícia, lá onde eu leciono, a gente tem combatido isso, não é? Porque abordamos o suspeito e o mesmo correu e o mesmo fugiu. Não. E o mesmo evadiu. O mesmo evadiu-se, não pode, tá, gente? Então, o mesmo, aí eu até faço uma brincadeira quando eu falo, olha, você nunca usa o mesmo se o mesmo não for o mesmo. Então, se o mesmo não for o mesmo, você não usa mesmo. Só usa mesmo quando o mesmo for o mesmo. Né? Entendeu? O pessoal fica assim doidinho, né? Mas é isso, tá, pessoal? O mesmo. Agora, sim. Onde e aonde? Onde e aonde? E mineiramente, na onde? Então, olha aqui. Pessoal, com onde... Nós temos inicialmente dois problemas. Porque longe, onde é um advérbio de lugar e que vai ser usado com pronome relativo, que só pode retomar, gente, isso aqui, olha, lugar. Onde só retoma lugar. Então eu vou dizer assim, participei de um programa onde conheci a Juliana. Programa é lugar? Não, programa é evento. Agora, se eu participei, estava no estúdio onde encontrei a Juliana, estúdio é lugar? Então é adequado. Onde estava a Juliana. Exatamente. É um lugar? É um lugar. Então, onde só retoma lugar, tá? Você fala assim, eu estou lendo aqui a pauta, onde está escrito? A pauta não é lugar. Então, é em que, tá? Então, nesse caso, então, se não vai retomar lugar, vai ser, olha, em que, ou no qual, ou na qual. Tá certo? Eu estava com a pauta em mão, na qual está, e não onde, porque onde só pode ser lugar. Participei de uma festa ontem, não é? Onde encontrei uma pessoa interessante. Peraí, a festa é lugar? Não, é evento. É evento. Em que? Tá certo? Agora, eu estava em um sítio onde conheci uma pessoa. Ok.
tá certo? Ou seja, adequadamente. Então, onde só retoma lugar. Quando não for lugar, em que e no qual. Sendo que para lugar vale onde, em que e no qual. Ou na qual. Lugar aceita os três. Ok? Agora, se não for lugar, só vai aceitar esses dois. E a outra questão importante aqui é o aonde, não é? Quando é que eu uso aonde? Quando é que eu uso onde? Veja só que o aonde, ele traz consigo uma dinâmica de movimento. A dinâmica aqui é de movimento. Ou seja, aonde você vai? Porque quem vai, vai a. Isso aqui é a preposição. Quem vai, vai a algum lugar. Agora, o onde, além de indicar lugar, ele é estático. Ele é estático. Então, eu vou perguntar assim, onde você está? Você está onde? Porque onde é estático. Você vai, errado. Errado. Porque quem vai... Onde você vai, aí o sentido... Exatamente, porque movimento. você tem a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Tá certo? Então, ou seja, aonde você quer chegar? Corretamente. Agora, onde você quer chegar? Não, porque onde é estático. Tá certo? Aí, professor, eu entro com a Juliana aqui. Em termos, então, de um processo seletivo que o candidato, ele passa por ele e vai vender a imagem, a marca, o produto, uma colocação errada dessa, dependendo de quem recebe ou de quem alcança, a porta fechou, prejuízo para a empresa, e aí muita gente pensa, mas eu podia tanto, eu sou tão bom funcionário, eu vendo bem, eu... Serginho, é o seguinte, quanto mais alto o nível a que você se submete ao processo seletivo, mais grave isso fica. Então, se o processo seletivo seria para gerência, daí para cima, gerência, superintendência, escrevem errado. Uma secretaria executiva, por exemplo, exatamente. Né? Aí acabou, fechou a porta ali no processo seletivo. Quando a gente vai falar para os níveis básicos, como de atendimento, ali o problema mais grave são as gírias e essas linguagens paralelas, né? Que a gente tenta intervir com o professor de português. Então, muitas vezes, barra já no processo seletivo. Quando entra para a organização, a gente vê relatórios, e aí é péssimo, porque eu sou professora de MBA e sou da modalidade antiga, peço trabalho escrito. Nos primeiros trabalhos eu já passo vírgula, já dou acento, não sei o quê, e falo assim, desculpa, não sou professora de português, mas um gestor que passa na minha mão não escreve errado, não. Eles ficam assim, professora, porque é verdade. E por isso hoje a gente constata, né, isso, por exemplo, nas redes sociais, onde pessoas com uma formação acadêmica alta e ali com erros... Amei demais, só que esse demais, que é o modo de falar, né, mineiramente, mas demais. Né? Exatamente. Então, com certeza, aí... Eu não sei o que você recomenda, professor, mas eu falo, leiam mais, as pessoas têm que ler, sabe? E mesmo que os livros sejam virtuais, que sejam e-books, não tem problema, a leitura não pode ser esquecida. As pessoas estão esquecendo disso. Duas questões estão ligadas a isso. Primeiro, gente, a leitura... ela enriquece o vocabulário e gera criatividade. Então, para a pessoa ter uma mente criativa, ela tem que ler muito. A leitura deflagra a imaginação, gera criatividade. Às vezes, o aluno aprendeu a escrever direitinho a redação, aprendeu a estrutura técnica, mas não tem ideia para colocar. Por quê? Porque ele não está habituado à leitura. Então, a leitura, ela enriquece o vocabulário e gera criatividade. Agora, gente, para escrever corretamente, é escrevendo, não existe outro processo, não existe outro meio. Então, ele tem que escrever de fato, ou seja, pegar a caneta, pegar o lápis e produzir um texto no papel. Então, a linguagem pedagógica é o registro que exatamente. se faz, né? Eu só aprendo a escrever escrevendo. Não existe outra forma. Professor, agora vamos a um erro reticente, comum, que é o uso da vírgula. Ok, da vírgula. Pessoal, a vírgula, ela tem sido... O pessoal acha que a vírgula é uma vilã, que ela é uma inimiga. Mas não. Vamos, primeiramente, nós temos vírgulas obrigatórias, proibidas e facultativas. Quer dizer, na língua portuguesa. Eu preciso entender o seguinte, então, pessoal. Olha aqui. Mito da vírgula, gente, tá? Mito sobre a vírgula. A vírgula não marca pausa de leitura.
Então, o que as pessoas aprendem? Ah, não, quando você dá uma pausa, você põe vírgula. Nunca. Porque a vírgula, ela tem estritamente função sintática. O que eu quero dizer com isso, então? Que a vírgula serve para organizar os termos da oração, de forma que, se algum termo da oração está fora do lugar, põe vírgula. Eu até brinco com o pessoal, sua vida está fora de ordem, põe vírgula, entendeu? Porque a vírgula, gente, Se os processos ali de uma empresa estão bons, coloca vírgula. Porque a vírgula, a função dela é colocar ordem na casa. Aí eu vou dizer o seguinte, se a nossa construção oracional, ela está toda em ordem, qual que é a ordem, gente? Sujeito, verbo e objetos, que são os complementos. Se ela está toda em ordem, você não precisa de nenhuma vírgula. Essa é a verdade. E em termos de construções textuais ali, se nós temos orações mais curtas, naturalmente a gente vai errar menos quanto à utilização da vírgula, porque não será tão necessário. Sim. Mas, dentro daquilo que se pede, por exemplo, para uma redação, para um outro tipo de dissertação, um relatório, aí, naturalmente, essas orações serão um pouco mais longas. Sim. E então a vírgula tem que organizar. Se estiverem fora de ordem, porque às vezes você escreve um texto, tá? Vamos colocar aí 3 linhas, uma oração só. Se os termos estiverem todos em ordem, você não precisa de vírgula. A pessoa olha e fala, nossa, eu não coloquei nenhuma vírgula. Peraí, deixa eu colocar uma aqui, deixa eu colocar mais uma aqui. É mais ou menos isso que as pessoas fazem. Como se fosse uma função decorativa. Exatamente. E não sintática. Porque a vírgula, gente, ela muda completamente o sentido da oração. Então a gente aprende que, olha só, se os termos têm relação sintática direta entre si, sem vírgula. Sem vírgula. Vírgula proibido, sujeito, verbo, objeto, vírgula proibida. Entendeu? Você não põe vírgula. Ou seja, são os termos essenciais da oração. O sujeito, o verbo e o objeto. Ou seja, quer dizer que a maioria dos nossos textos não terão vírgula. E aí eu pergunto para o senhor sobre a vírgula facultativa que o senhor citou. A vírgula facultativa. Olha só, se nós falarmos assim, olha aqui. Hoje, tá certo? Hoje viemos ao programa. Olha aqui. Ok. Veja só que hoje é um advérbio de tempo que exerce função sintática de adjunto adverbial de tempo. E olha só, a gramática prescreve o seguinte, o lugar certo do adjunto adverbial é no final da oração sempre. Ok? Então o lugar dele é aqui, quer dizer que ele está fora do lugar. Então eu vou colocar uma vírgula. Mas como ele é um advérbio curto, a vírgula é facultativa. Porque numa condição seria, viemos ao programa hoje. Exatamente. Aí aqui nem precisaria da vírgula. Exatamente. Aí como ele está fora de ordem, aí o quê? Essa vírgula é facultativa. Mas por que ela é facultativa? Porque esse adjunto adverbial é curto. O que é curto? Até 2 termos. Se eu disser assim, na atualidade, olha aí, tá certo? Coloquei agora um advérbio, mas na atualidade, viemos ao programa. Eu tenho 2 termos, até 2 ele é curto, mais de 2 ele já é longo, aí a vírgula é obrigatória. Diante da atual conjuntura... Aí a vírgula obrigatória, porque é longo, você tá vendo? E foi importante colocar o advérbio antes, porque você quer dar um destaque, que é na atual conjuntura em que algo aconteceu. E aí então a vírgula... Gente, deixa eu colocar ordem nessa bagunça aqui. Põe vírgula. Vamos dar um entendimento completo. Meus queridos convidados, Juliana Godoy, que é consultora de gestão de pessoas, nos trouxe aqui a importância desta apresentação. Juliana, obrigadíssimo. Obrigada a você. Há muito o que se falar, mas o nosso tempo é curto. Teremos outras oportunidades. Uma grande honra. Obrigada, foi um Volte prazer. sempre. Voltaremos. Meu querido professor Nasson, mais uma grande honra recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Conte conosco. Voltem sempre. Sim. Aula Português grátis, ao vivo e a cores, aqui hoje, sensacional.